conosco, irmãos que nos acompanham em casa, irmãos que nos acompanham aqui. Durante esses minutinhos que nós temos antes do culto, nós vamos conversar um pouquinho, né? E foi posta a proposta, né, de nós falarmos sobre esse tema tão delicado, né? Nós estamos nesse mês que é o mês de Setembro Amarelo, né? Não é só nesse mês que nós temos que falar sobre saúde mental, mas é um mês onde, a partir de 2015, foi estipulado para que fosse um mês, né, de prevenção do suicídio. Já havia o dia 10 de setembro, anualmente, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o dia, anualmente, dia 10 de setembro, de prevenção da saúde, o dia de prevenção do suicídio, né? E no Brasil, a partir de 2015, foi estipulado que o mês de setembro seria um mês específico para dar atenção a essa questão, né? Então, como nós estamos no mês de setembro, e todo último domingo nós fazemos aqui um bate-papo, falando sobre algum assunto diverso, né? E havia a proposta de nós conversarmos também sobre esse assunto, né, que eu já falei aqui, talvez no ano passado, que é a questão do suicídio. Mas como nós temos uma hora só, conversando com o pastor, nós decidimos que seria interessante falar de uma forma direta e discorrida sobre o assunto, claro, com a abertura da participação dos irmãos, né, nós estamos acompanhando, algum apontamento que quiser fazer também, e claro, o pastor Paulo, o pastor Adolfo, também totalmente aberto para qualquer apontamento, né, e todos os irmãos que quiserem fazer algum apontamento. Como nós temos pouco tempo, então a ideia de falar sobre o tema seria não deixar passar esse mês, que é um mês onde se fala sobre esse assunto em branco. A gente não consegue tornar escasso o assunto e falar sobre todos os aspectos relacionados a ele em 50 minutinhos. Mas o que nós não podemos, como igreja, é deixar de falar sobre esse assunto, sendo que a igreja também é um lugar onde esse assunto precisa ser falado, né? Então nós estamos aqui para poder dialogar e falar um pouquinho sobre esse tema, né? Falar sobre a questão do suicídio é uma questão muito delicada, muito sensível para todos nós, porque a sociedade num todo caminha em prol da vida, toda a sociedade. Tudo que nós fazemos, tudo que a nossa sociedade faz, na maioria das vezes caminha em direção da vida. Quando eu atravesso a rua, eu olho para os dois lados. Por quê? Porque eu privo pela minha vida, né? Se eu fico doente, eu procuro um hospital, porque eu privo pela minha vida e pela minha saúde. Quando eu cuido da minha alimentação e tudo está relacionado à minha vida, eu cuido dela, né? Nós queremos a longevidade, nós queremos a longitude, queremos viver muito, né? Quando nós falamos da questão do suicídio, ela acaba sendo essa questão tão sensível porque é ir contra a corrente, né? Ir contra a maré. Então, quando tratamos do suicídio, essa ação ela vai contra diversos aspectos da nossa sociedade. Porém, ela está presente 6 horas só falando sobre aspectos do motivo pelo qual é necessário falar sobre esse tópico, sobre esse assunto. Mas, de forma simples, para a gente entender ou relembrar, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, o suicídio, durante um período, né, dos estudos, né, da Organização Mundial de Saúde, enquanto analisava os homicídios e mortes decorrentes de diversos aspectos, ainda não se dava muita atenção para a questão do suicídio, quando se deparou com o dado de que o suicídio matava mais do que homicídios, do que acidentes de trânsito e do que doenças transmissíveis, e dentre outros aspectos. Algo que não se dava atenção, de repente se deparou que o índice era maior do que todos esses. Hoje em dia, o suicídio entre algumas faixas etárias, principalmente em jovens e adolescentes, é a segunda causa de morte. Então, a gente pensar em todas as possíveis causas de morte que podem existir, a gente pensar que a segunda é algo grandioso, é algo que merece atenção, porque de todas as possibilidades de morte, a gente pensar que o suicídio é a segunda, merece a nossa atenção. Porém, a gente não vê falando constantemente, por quê? Primeiro, porque tem que ser falado de forma adequada, não é só falar, né? E porque se fosse estar relatando todos os casos que acontecem, a gente estaria o tempo inteiro ouvindo sobre a realidade. A gente só fica sabendo sobre
O suicídio, quando sai na mídia que alguém, né, acabou dando fim à vida, como aconteceu há um tempo atrás com um ator, né, global, se eu não me engano, não vou lembrar o nome dele agora, até surgiu uma carta, né, que ele deixou sendo compartilhada, algo extremamente errado, não é adequado, que viu até profissionais agindo dessa forma, mídias compartilhando a carta, e não pode compartilhar, mas enfim, quando vem à tona, aí a atenção é dada, né? A questão é que é um tema necessário da gente dar atenção como sociedade e como igreja, já que a igreja tem um papel de cuidar da vida, né, atrelar a saúde à vida, saúde espiritual e privada também para essa vida. Jesus ele veio para dar vida, e não uma vida de qualquer forma, mas uma vida com abundância, uma vida bem vivida, né? E infelizmente hoje a gente tem essa realidade, né, onde as pessoas perdem o ardor, o prazer, a satisfação em viver e caminham em decorrência contra a vida, né? De forma muito objetiva, né, eu queria apenas nesses minutos trazer a importância de nós falarmos sobre, pensarmos sobre, dar atenção, porque é só isso que nós conseguimos fazer nesse tempo que nós temos, né? Mas a gente naturalmente sabe que o suicídio é qualquer tipo de morte decorrente de uma ação do indivíduo, do qual o indivíduo sabe que aquela ação dele vai dar fim à vida. Então, quando nós pensamos em suicídio, o suicídio é a ação contra o próprio do indivíduo, contra ele mesmo, do qual ele sabe que o fim daquela ação é a morte. Essa é a característica, tá? É dessa forma que nós caracterizamos o suicídio. Se nós estivéssemos falando de uma forma abrangente na sociedade, nós falaríamos sobre diversos aspectos. Nós estamos falando aqui como igreja. Então, nós precisamos olhar o suicídio e pensar e atrelar o suicídio à Bíblia, né? Porque esse é o nosso manual de fé. E quando a gente para pensar no suicídio e a Bíblia não fala sobre o suicídio. Nós não vamos encontrar a Bíblia falando sobre o suicídio, seja de forma a dar uma opinião, um juízo, ou até explanar sobre o suicídio, como fala sobre diversas outras questões, né? A gente não vai nem encontrar nem o título, né? A palavra suicídio, nem mesmo a palavra depressão, que a maior porcentagem dos suicídios estão atrelados à depressão. A depressão não é a única causa do suicídio, mas a maior porcentagem dos suicídios estão atrelados à depressão. Dentre outros transtornos, a depressão é uma das questões. Mas nós não vemos a palavra nem suicídio nem depressão. Quando nós falamos de depressão, que é a principal, como eu falei, causa do suicídio, nós vemos diversos indivíduos, diversos personagens bíblicos que tinham características da depressão. Diversos deles. A gente poderia citar vários aqui, né? Mas a gente não tem tempo. Muitos deles escreveram até, a gente vê Salmos, né? Salmos, Davi, Asaf, escrevendo sobre o seu sofrimento de morte. A gente vê diversos personagens bíblicos pedindo a Deus a morte, ou pedindo a morte, tamanho sofrimento que estavam vivenciando. A gente tem Paulo, a gente tem Moisés, a gente tem Jonas, dentre outros personagens que tamanho sofrimento que vivenciaram, né? Isso eu estou falando aqui, dá para vocês vão lembrarem de algum apontamento, algum outro personagem, pode se manifestar para a gente poder caminhar junto. E a gente, ou seja, a gente vê essa realidade dentro da Bíblia. E eu já falei isso aqui, que eu acho interessante a forma que a Bíblia é apresentada para nós. A Bíblia não nos apresenta super-heróis. A última vez que eu ministrei eu falei isso aqui. A Bíblia não nos apresenta super-heróis. Ela apresenta seres humanos, né? Com todas as mazelas da vida, seus sofrimentos, suas dificuldades, incapacidades, pecados. Isso é interessante, porque nós vemos pessoas na Bíblia como nós somos, nós vemos, né, na Bíblia. Ou seja, pessoas com seus sofrimentos, né? Nós vemos Elias, nós vemos Davi, em momentos que vivenciou diversas características da depressão. Nós vemos vários personagens que vivenciam essa realidade, mas a Bíblia ela não fala sobre o suicídio. O que nós temos na Bíblia são casos de suicídio, são o suicídio, a ocorrência do suicídio. Ainda assim, a Bíblia ela não dá atenção para isso. Ela não dá atenção para esses casos, essas realidades. Vou só citar, como eu falei, a gente poderia falar sobre cada um desses casos, mas na Bíblia nós temos
6 suicídios descritos na Bíblia. 6. Tá? Nós temos o suicídio de Abimeleque, tá? Que está em Juízes 9. Tá? Nós temos o profeta Aitofel. Como eu falei, podemos falar um pouco sobre a história dele, mas a ideia não é essa, até pelo tempo que nós temos. Rei de Israel, rei em Israel, Zimri, tá? Que pôs fogo em sua casa, enfim, e morreu dessa forma. Nós temos o rei Saul, né? Que atirou sobre si a espada do seu escudeiro. E nós temos tão conhecido, né? O suicídio de Judas, que ali, ao perceber que havia derramado o sangue ou colocado à prova o sangue de um justo, né? Atentou contra a própria vida, né? E temos Sansão, né? Sansão, alguns questionamentos relacionados à questão do suicídio de Sansão, porque Sansão pediu a Deus sua força e Deus concedeu a ele a força, mas ainda assim ele derrubou sobre si as muralhas. Enfim, se nós pensarmos no suicídio como toda a ação do qual você sabe o fim que aquela ação vai gerar, ele sabia o fim que aquela ação iria gerar. Se tiver alguma questão do comportamento, como eu estou falando rápido aqui. Então, até porque é muita informação. Ou seja, a Bíblia, ela não traz um compêndio falando sobre a realidade do suicídio. Por mais que o suicídio tenha essas citações aqui, com certeza muitos outros aconteceram, mas não veio à tona na descrição, né, do texto bíblico. Mas esses foram apenas citados. O interessante é que a Bíblia cita. E após todo citado de suicídio, a Bíblia ela não traz, logo após a citação dessas ocorrências, nada denegrindo, nem um apontamento de pecaminoso, nem não faz observação nenhuma. Até porque essa realidade, tanto antigamente como hoje, está atrelada a diversas questões. Então ela não faz juízo nesses momentos em que ela fala. A Bíblia fala sobre a vida, sobre o valor da vida, né? E sobre o amor e o cuidado que nós temos do nosso corpo ser templo do Espírito, e que nós temos que cuidar e zelar desse corpo, que nós temos sobre os nossos cuidados a vida que nos foi dada. Isso a Bíblia fala. Agora, quando acontece o suicídio, a Bíblia não traz nada relacionado à questão de juízo, né? Agora, como a igreja ouviu a questão da depressão e do suicídio, infelizmente, gerou e gera muitos problemas. Porque um dos erros da igreja, nosso como igreja, é a gente olhar a fé e ter a fé atrelada somente a alguns aspectos. Porque quando eu tenho algum tipo de doença, se eu vivencio a realidade do câncer, se eu tenho uma diabetes, se eu tenho diversos tipos de doença, ou um problema físico, uma alergia, algo que é corporal e visível, claramente eu procuro um médico. Qualquer pessoa que vê essa realidade me orienta a procurar um médico e aceita essa minha realidade, né? Agora, diferente da realidade da questão, quando está atrelado à questão da depressão, é porque não é algo estritamente visível, né? Então, se eu, de repente, entrasse aqui mancando, os irmãos naturalmente perceberiam isso de imediato. Talvez até me perguntariam como eu estava, como que aconteceu. Agora, a gente vive ao redor de diversas pessoas que vivem em sofrimento psicológico, mas quem vê, né? Porque não é somente através do olhar que a gente percebe isso. A gente poderia falar muito sobre essa realidade, que não é a ideia aqui, sobre o quanto nós estamos olhando tanto para nós e deixando de olhar para o outro. Dessa forma, a gente olha tanto para nossas dificuldades e nossos sofrimentos e não vê o sofrimento do outro, né? E assim, ou seja, a gente dificulta a possibilidade de ajuda desse outro, que é algo que a gente também vai falar aqui. A gente teve na história algumas formas em que a depressão e o suicídio foram vistos. Como eu falei, a maior porcentagem dos suicídios, eles estão atrelados à depressão, que é a maior causa, a maior realidade incapacitante ou que projeta as pessoas ao suicídio. E a gente teve, e ainda tem resquícios, né, períodos na história em que a depressão era vista como possessão demoníaca. E ainda nós sabemos que em algumas igrejas e alguns líderes ainda vê dessa forma, que a depressão
ela é possessão demoníaca, é uma ação do inimigo, do demônio. E às vezes usa como praticamente um exemplo mais evidente, que é o exemplo de Saul, né? Que Saul teve a ação maligna sobre si e ele vivenciou a dificuldade e algumas realidades que nós podemos atrelar ao sofrimento da depressão e ao suicídio. Agora, o que nós não podemos fazer com a Bíblia é tomar um único caso e tornar aquele uma doutrina ou aquela uma única verdade. Nós não poderíamos dizer que o inimigo não usa dessas condições. Nós não poderíamos dizer aqui que nenhuma depressão tem investidas do inimigo está atrelado a uma investida maligna. Não. O que nós não podemos fazer é dizer que todo suicídio ou toda depressão está atrelado a uma questão maligna. Isso nós não podemos fazer. Porque se de repente eu estivesse aqui com um problema no meu pulmão muito sério, talvez os irmãos não diriam, não, isso é um problema, é o inimigo que está, né, uma possessão maligna, uma sessão maligna. Não, talvez é simplesmente um problema que eu tenho pulmonar, que eu preciso de um acompanhamento médico. Enfim, a oração tem que ser um poder sobre a ação do meu corpo, sim, mas dificilmente os irmãos iriam olhar e dizer, é um problema maligno. Né? Mas não, é preciso fazer um tratamento, um acompanhamento médico. Né? Então, durante muito tempo, e ainda hoje, é visto a depressão, toda a depressão, como algo, uma questão maligna. Né? E a gente teve um expoente, né, que foi Jay Adams, que foi um pregador muito conhecido aí em décadas passadas, que ele trazia muito essa questão da depressão como um problema de possessão demoníaca e também um outro aspecto que é usado hoje na igreja e também foi durante muito tempo, que é a questão de pecados. Depressão que te deixa com a sua autoestima baixa e você vivencia a realidade da depressão, está atrelado a pecados não confessados. E mais uma vez usa como exemplo básico Jó. Os amigos de Jó, quando traziam ali para Jó a realidade de que os sofrimentos de Jó estavam atrelados talvez a um pecado não confessado. Você está em pecado. Né? Mais uma vez, irmãos, nós não podemos dizer que o pecado não confessado, ou aquele pecado que nós carregamos nas nossas costas, ele não tem a capacidade de nos empurrar, nos projetar a uma depressão. Porque um dos aspectos que está atrelado à depressão é o sentimento de culpa. E quando nós sentimos o pecado, às vezes o pecado nos traz um sentimento de culpa. Né? Então, todo esse peso do pecado, ele pode sim nos projetar a depressão. Ele pode ser mais um instrumento para nos conduzir à depressão. Mais uma vez, o que nós não podemos dizer é que toda depressão, que todo problema de saúde psíquica ou mental é um problema de pecados não confessados. Os irmãos estão acompanhando? Naturalmente, pode haver pecados não confessados, ou a vida uma vida entregue ao pecado, que pode facilitar a abertura, a vivência de um quadro depressivo. Ou uma ação do inimigo na vida da pessoa, que pode também projetar a pessoa para essa vivência da depressão. O que a gente não pode dizer é que toda depressão está atrelada a esses aspectos do pecado ou do demônio, enfim. E o terceiro aspecto também é a questão de falta de fé. Está sofrendo, né, irmão? Está em depressão, mas falta de fé, falta de oração, falta de leitura bíblica. Tudo isso, irmãos, fortalece a nossa autoestima e tem uma importância muito grande na nossa vida mental, vida psíquica, vida emocional, a leitura bíblica, o estar com os irmãos, a oração. Isso tem um poder muito grande, que a gente poderia, como eu falei, passar uma hora aqui só falando sobre a importância da fé na nossa saúde mental. Mas a questão é que a gente não pode atrelar a depressão ou uma intenção suicida relacionada à falta de fé. Mais uma vez, e o pastor acompanhou uma palestra que dei para um grupo de pessoas de algumas cidades e países sobre a questão da saúde. Talvez a gente podia marcar um dia para falar sobre isso aqui, sobre a saúde mental de pastores e líderes.
E a gente poderia passar umas 2 horas só falando sobre isso aqui. E uma das questões que mais está atrelada à saúde mental de pastores e líderes hoje, quando um pastor ou um líder religioso vivencia a depressão, ou como a gente já viu diversos casos de pastores e líderes que cometem o suicídio, a gente sempre atrela a falta de fé. Como pode alguém que está tão chegar a essa ação? A sua falta de fé. E a gente sempre olha a liderança como alguém que está acima, um sub-humano, sabe? Assim, alguém que tem uma humanidade diferenciada da nossa. Não. Pastores, líderes, são seres humanos como qualquer outro. Porém, como eu falei, a gente poderia falar muito sobre isso aqui. Porém, recebe uma carga sobre si e tem a dificuldade de falar ou de ter um acompanhamento mais natural sobre isso. São poucos os pastores que falam abertamente que vivenciam um quadro depressivo. Spurgeon, que foi um pregador, enfim, um avivalista muito importante na igreja, tem até um livro muito bom que chama Depressão de Spurgeon. Spurgeon vivenciou um quadro depressivo muito forte. Às vezes ele tinha que descer do púlpito no meio de uma pregação porque tinha um ataque depressivo. E a gente poderia pensar, além de ter olhado na Bíblia, em diversos outros, né? Jonathan Edwards, que também foi um evangelista, e outros pregadores. Na nossa atualidade, nós temos algumas pessoas em destaque, né? Na semana passada mesmo eu vi o Ed Rebekiewicz, da Igreja Batista da Água Branca, falando um pouco sobre essa saúde mental, que ele faz acompanhamento e toma medicamento controlado, falando abertamente para a igreja. Agora, quais são os olhos da igreja diante disso? Né? Porque nós não podemos olhar as nossas lideranças como alguém acima da humanidade. A gente, às vezes, eu costumo dizer que no consultório, quando nós temos um atendimento psicológico, nós temos durante o pastor sabe disso, que fez também esse acompanhamento, esse estudo, nós passamos 5 anos estudando, né, diversas questões atreladas à saúde mental e também a forma de receber essa carga dos nossos pacientes e também se despojar disso. Quando nós saímos do consultório, nós nos despojamos de toda a realidade que a pessoa trouxe para nós. Porém, às vezes uma liderança espiritual recebe essa carga de aconselhamento, de peso que traz conduzir a vida espiritual das pessoas. E como vai despojar? Qual foi o preparo que teve para isso? Recebe, mas com quem fala? A gente poderia falar sobre diversas realidades. A cobrança, o esgotamento é um livro muito bom que chama Esgotamento Espiritual, que é quando você chega a esse ardor, esse sentimento de esgotamento espiritual. E a gente teve diversos casos já de pastores chegando ao suicídio. Um livro muito interessante. É interessante que eu digo pelo seu teor, não pelo seu tema, mas o título é Suicídio de Pastores. Quando um livro, uma literatura é escrita sobre isso, é porque está acontecendo. A gente só não está vendo. Né? É interessante até, e forte até a capa do livro, que é essa parte aqui de uma pessoa, porém é com terno, né? Porém em vez de uma gravata tem um nó, e um nó daqueles nó de enforcamento. Né? Então assim, diversos livros cristãos têm sido escritos sobre essa questão. E por que está sendo escrito? Por que está acontecendo? Qual o microfone? Segundo o que o irmão está falando, diante disso que o irmão disse, com quem compartilhar problemas? Porque nós, eles compartilhamos com os nossos líderes, e eles, com quem eles compartilham? Isso é uma preocupação muito grande que nós vemos, e às vezes eles têm uma necessidade também realmente de estar passando isso para uma outra pessoa, compartilhar esses problemas. E outra coisa, nós, seres humanos, quando nós vamos compartilhar o nosso problema com alguém, ou mesmo espiritual ou humanamente falando, a gente muitas vezes sobrecarga, recebemos aquilo, como ele citou também, e nós colocamos em nosso psíquico, dizendo, e fica aquilo na cabeça da gente, e se torna algo muito pesado para nós que recebemos, muitas vezes não conseguimos também passar para frente. E com quem compartilhar? E não podemos guardar aquilo para nós por muito tempo, até Deus nos libertar daquilo, porque realmente fica uma bala muito grande. Já aconteceu comigo, de realmente
realmente querer estar orando por uma pessoa, né, e sentir aquilo que a pessoa está sentindo, entendeu? Então, é uma sobrecarga, vamos dizer assim, né? Daquele outro para nós. Então, como passar isso para frente? A gente sabe que essa dificuldade que não são pastores, mas líderes em geral, né, religiosos, enfim, tem essa dificuldade, né? Porque imagina que o pastor da igreja vai sentar com um irmão membro e falar sobre suas mazelas e suas dificuldades, né? Infelizmente, nós blindamos a liderança, e nós colocamos a liderança como alguém, como eu falei, né, que é um humano diferente, né? E não, é um humano como qualquer outro, tem suas dificuldades. A questão é que, infelizmente, nós não estamos preparados para ouvir isso, e às vezes a liderança também não está preparada para se abrir, né? Porque isso poderia abrir muitas portas. A questão é que, naturalmente, a liderança precisa ter um outro pastor, uma outra liderança para dialogar e ter um acompanhamento mútuo, né? Compartilhar uns com os outros suas dificuldades, ou, na maioria das vezes, que a gente até sempre acompanhamento psicológico, terapêutico, como, eu estou doente, então eu vou fazer um acompanhamento terapêutico. Não, né? Então, no caso que tem a Débora, tem acompanhamentos psicológicos que às vezes a pessoa vai fazer lá um acompanhamento, não só porque está com problema, às vezes tem a sua realidade ajustada, mas continua fazendo acompanhamento. Então, naturalmente, as lideranças teriam que ter um bom terapeuta para fazer um acompanhamento e lançar sobre ele suas mazelas e dificuldades, né, para poder ter esse acompanhamento. Ou um outro líder espiritual. É muito importante. A questão de a gente ouvir dos nossos irmãos as dificuldades é a mesma coisa. Ter um acompanhamento terapêutico é uma possibilidade, ou no mínimo, lançar sobre Deus isso, né? Porque quando nós ouvimos as mazelas dos nossos irmãos, nós não temos só que guardar para nós, ou talvez nem temos que guardar para nós, mas despojar aos pés do Senhor as dificuldades dos nossos irmãos, né? Então, dessa forma, nós lançamos sobre Deus, né, as dificuldades dos nossos irmãos. Então, é como nós colocarmos para fora isso que está em nós, para que Deus possa cuidar e tentar de não levar isso para a nossa vida, né? A realidade dos irmãos que conseguem ter comunhão com os outros irmãos dialogando é diferente da liderança, né? E é algo tão forte, irmãos, que estava mês passado lendo sobre algo que aconteceu em 2016, de um pastor que ele teve o culto da manhã, nos Estados Unidos ele teve o culto da manhã, um culto abençoado, conduziu a igreja. Ele foi para casa, almoçou com a família e um pouco antes do culto da noite ele tirou a própria vida dentro de casa, na garagem de casa. E aí a gente pensa, poxa vida, por que essa pessoa chega a esse ponto? A gente poderia tentar encontrar diversos motivos, mas não dá para encontrar motivos. Porque as pessoas, a gente tende a pensar que a pessoa espiritual, ela não chegaria a esse ponto. Mas na verdade, uma pessoa espiritual ou não, um líder religioso ou não, ele tem a possibilidade de ter qualquer adoecimento corporal. Por acaso um pastor ou um líder pode, por acaso, ter, como eu falei, um problema pulmonar, problema de diabetes, ser acometido com câncer? Pode, pastor, líder? Pode, não pode? A gente tem dificuldade de atrelar a depressão a uma doença qualquer outra, só que é um adoecimento da nossa mente. No momento em que a gente entende que a depressão é uma doença, é um problema de saúde mental, como qualquer outro, a gente entende isso. A gente entende, e a gente entende que, na maioria das vezes, as pessoas que chegam até cometer o ato, né, de tirar a própria vida, elas fizeram isso a partir do seu adoecimento, né? E a gente poderia falar muito sobre isso, porque existem muitas questões dentro desse apontamento, né? Mas a gente vê pessoas que são servas do Senhor, que chegam a esse fim, a gente entende que é uma questão de saúde, não é só uma questão espiritual. A gente percebe que todas essas informações de suicídio entre pastores, de certo modo até recente, porque nós estou no ministério já há mais de 30 anos, né? E se alguém me falasse, pelo menos na primeira década, ou no meio da segunda década, sobre suicídio, eu acharia assim, incompreensível, inaceitável. Mas ultimamente, nos últimos anos, a gente percebe muita informação de suicídio. E por que isso? A vida ela tem se tornado tão angustiante,
A falta do cuidado consigo mesmo, as incompreensões, as correrias, a vida mecanizada, ela tem trazido esse efeito negativo sobre a vida dos líderes, né? Não muito tempo, nós tivemos um grande líder da nossa denominação, e ele se suicidou, e aí numa reunião com pastores, aquela pergunta, alguns fizeram a pergunta, mas como é que pode, né? Um homem na liderança, um homem compondo a diretoria, um homem que é referência, já ouvimos mensagens, né, edificantes, e ele chega a esse ponto do suicídio. Aí um dos nossos colegas psicólogos disse assim, olha, eu tenho uma maneira de ver isso. A preocupação em ele se apresentar sempre como alguém que atende seus compromissos e que é referência, tem sido um peso tão grande, ele não estava aguentando. Chegou um momento de dizer assim, para eu chegar diante do grupo e dizer, eu não aguento mais, eu estou entregando, né, o ministério, entregando aqui meu trabalho na diretoria, ele não aguentou isso, preferiu que tirasse a sua própria vida. Porque se continuar vivo, mas diante de toda a congregação, de todo o rebanho, ele trazer essa palavra, ele não conseguiria, seria pior isso para ele do que a própria morte. Então eu percebo assim, a pressão e a cobrança sobre aqueles que são referência é uma pressão, é uma cobrança tão grande que alguns chegam ao suicídio como preferência do que chegar diante do rebanho, diante do grupo e dizer, olha, eu não aguento mais, eu estou entregando, estou mudando de atividade. Então, é uma análise que foi feita com relação àquela pessoa. Então, ela, tendo toda essa pressão, todo o problema, todas as dificuldades, não estava aguentando e preferiu, ao invés de abandonar, tirar a sua vida. Então, tem casos assim. Quando às vezes a pessoa não é uma referência, não é cobrada dela, maneira de aquilo que ela prega, aquilo que ela ensina, né? Talvez ela conseguisse, olha, eu vou entrar numa caverna, dá um tempo para mim, né? Mas às vezes a pessoa não tem esse sentimento, ela acha melhor tirar a própria vida, porque a pressão, a vergonha, né? Aquele sentimento, puxa, ele fraquejou, ele sempre pregou, deveríamos ser fortes, né? Persistentes, agora ele abandonou. Então ele, por causa desse pensamento, às vezes tira a própria vida. Sim, e a gente vê, um ótimo apontamento do pastor, e a gente vê que essa realidade, né, da vergonha, que é algo muito forte, mas boa parte dessa realidade está atrelada a, como eu comentei, o adoecimento, né? A gente tem hoje o que a gente conhece como burnout, que é muito conhecido e muito visto, né, nas pessoas que trabalham, digamos que é a síndrome do professor, né? Muitos professores vivenciam essa realidade, muito afastamento de professores, né, por causa do burnout, que é um esgotamento, né, que a pessoa vivencia a partir do trabalho exaustivo, né, cansativo e com pouco descanso. Então, assim, nós no nosso trabalho, nós temos uma espécie de um descanso. Agora, a gente apelou para esse, já vou fechar esse parênteses que eu abri, mas assim, o líder, eu desempenho meu trabalho, de repente vou para minha casa e eu descanso, eu tenho meu descanso, né? Pastores e líderes também têm os seus descansos, mas assim, ele está o tempo inteiro ligado à congregação. Então, assim, se eu estou no meu descanso, mas de repente uma pessoa vem a falecer, eu preciso dar uma assistência, né? Aí uma ligação, aí, enfim, a realidade não é uma ânsia de emoções, porque um pastor pode muito bem realizar um momento festivo pela manhã, um velório à tarde e à noite fazer um casamento, né? E no outro dia conduzir a igreja ao culto. Então essa nuance de emoções, né, desse movimento, então diversas questões que a gente poderia falar aqui, como o pastor falou, a cobrança exaustiva, a gente não imagina o quanto o peso da cobrança cai sobre a liderança em diversos aspectos, né? Então essa cobrança que acontece no trabalho e gera uma síndrome do trabalho, que é, como exemplo, o burnout, a gente tem também essa cobrança dentro da igreja e que vai gerando um esgotamento espiritual. Exemplo do esgotamento espiritual, ele é gradativo. Essa liderança faz por ardor. De repente a cobrança começa a vir, as responsabilidades, aí começa a vir o ter que fazer. E às vezes se a liderança não toma cuidado, ela faz porque tem que fazer. Ela começa a ter um compromisso em fazer diferente do ardor.
E isso é natural. Então aí o que acontece? Quando a gente vê às vezes muitas lideranças que têm problemas morais, na verdade já vivenciou o esgotamento espiritual e já perdeu já as bases, né, nesse processo. E aí é onde a pessoa acaba atrelando, caminhando para esse processo do adoecimento e às vezes até do suicídio. Mas como eu falei assim, a gente pode falar umas 2 horas só sobre essa realidade, eu acho bem interessante, porque nós temos liderança aqui, nós temos liderança em outras igrejas, e entender as dificuldades da nossa liderança, né, é poder ajudar. Né? O pastor da nossa liderança nos ajuda e nós temos também que ajudar as nossas lideranças, cuidando da saúde da nossa liderança também. Caminhando. Diante disso que você está falando, a pessoa dá sinais também. Vai acontecer um suicídio, né? Acredito eu, né? Não é só se esconder, não é só. Às vezes está no meio de um grupo, ali toda feliz alegre, mas está doente. Né? Então, quais são esses sinais que eu venho a mostrar? Sim, até algum apontamento que eu vou até, né, citar aqui, que é exatamente o ponto que eu ia citar, que é o como identificar, né? Como identificar, porque a gente, às vezes, quando a gente fala sobre a questão do suicídio, a gente fica meio temeroso, né? A gente tem uma realidade de muitas pessoas que a gente só consegue perceber os indícios após acontecer, né? O que a gente não pode fazer é culpar a pessoa por aquilo. A gente, infelizmente, quando uma mãe perde um filho por suicídio, a sociedade tende a culpar essa mãe, essa família por esse suicídio. A família já se sente culpada, né? E o único responsável pela própria vida é aquele que é dono dela, né? Eu sou responsável pela minha vida. Claro, nós estamos falando do âmbito de fé, então nós falamos de Deus como o responsável pela minha vida. Mas falando sobre o âmbito humano, eu tenho a responsabilidade. Então o que eu posso fazer é dar possibilidades de vida para as pessoas, mas evitar a morte, né? Por isso que até uma referência, né? A gente não usa mais hoje como salva-vidas, né? Que ele não salva a vida, ele não é um salvador, ele é um guarda-vidas, né? Então a gente, é a mesma coisa, a pessoa que ela quer cuidar da pessoa para que ela não chegue a isso, ela pode apontar possibilidades de cuidado, de motivos de viver, mas evitar a morte ou impedir que essa morte aconteça, só quem pode fazer é a própria pessoa, né? Então a gente nunca pode atrelar, quando isso acontece, a um culpado, você é responsável por isso, né? Porque o suicídio, quando acontece, em média 15 a 20 pessoas são diretamente impactadas, né, pelo suicídio. Então, o que a gente precisa fazer é estar disponível e atento, né? E se Deus vir acontecer, não deixar que essa culpa possa gerar em nós sentimentos de responsabilidade, né? As pessoas, dificilmente uma pessoa chega ao suicídio sem dar sinais. O problema é que a gente percebe sinais só depois. Estou lendo um livro, e esse livro falando de um caso que aconteceu em 2018, quando teve aquela realidade da baleia azul, né? Foi tão falado. Uma jovem estava participando desse jogo, desses desafios, e ela publicou já no umbral dos desafios, ela fez uma publicação na internet, e ela falou assim, simplesmente, eis a última foto. Foi a legenda dela. E uma foto onde ela estava com uma blusa com uma touca onde cobria o rosto dela, só isso. A foto dela e a postagem dela teve 30 curtidas e nenhum comentário. No dia seguinte encontraram o corpo dela no lago que tinha próximo da casa dela. Aí as pessoas foram olhar as redes dela e perceberam que em diversos momentos ela deu sinal, né? Agora tudo que a pessoa falar, a gente, né, enfim, mas as pessoas dão sinais. Mas é o que eu falei quase agora, né? O pastor comentou também. A gente está vivendo uma realidade de vida tão mecanizada, voltado tanto para nós, para a nossa vida, e despreocupado com o outro, que a gente não consegue ver o sofrimento no outro, né? Então, como eu vou perceber que o outro está sofrendo se eu mal olho para o outro, né? Se eu mal dou atenção para o outro, preocupado tanto com o meu sofrimento que as minhas questões, né? As nossas redes sociais é um espelho, né, para mostrar aos outros quem nós somos, né? Mas quem está vendo? Quem está analisando? Quem está observando? Né? Então, ou seja, essa é uma questão que a gente não consegue perceber. Mas assim, alguns apontamentos que geram uma atenção. Eu não posso pegar um único dos apontamentos que eu vou citar aqui agora e falar, então aquela pessoa, ela pensa em suicídio. Não. A maioria desses aspectos estão atrelados à possibilidade, né, do suicídio. Quando a pessoa não
fala ou não demonstra nenhum tipo de esperança na vida. Não tem esperança em nada, totalmente despreocupado. A pessoa vivencia uma tristeza profunda. Tá? A gente tem que entender que a tristeza é natural do ser humano. Eu posso ficar triste. Nossa sociedade, e como eu falei, as redes sociais, traz a ideia de que não, isso tem que estar feliz. Ninguém posta uma foto triste. Ninguém posta foto, ninguém se manifesta nas redes estando triste. A gente sempre se mostra feliz. Então, a sociedade nos traz que a gente tem que estar feliz. E se eu não estou feliz, existe um remedinho que vai te deixar feliz. Ou existe uma injeção de alguma coisa de ânimo, seja uma bebida, uma droga, alguma coisa que as pessoas usam para poder trazer a felicidade, mesmo que momentânea, para a vida delas. A questão é que eu não posso estar triste. A sociedade não faz isso, mas é normal a tristeza. O que não é normal é uma tristeza constante. A gente fala assim, depressão é tristeza? Não, tristeza é tristeza. Uma das características básicas da depressão é quando, por exemplo, eu falo para o pastor fala assim, estou triste. E eu falo, por que, pastor, você está triste? Poxa vida, eu passei uma dificuldade assim, aconteceu isso. O pastor dá nome à tristeza. Agora, se eu falo para o pastor, mas por que, pastor, você está triste? Não sei. Não consigo identificar o motivo da tristeza. É uma tristeza que eu sinto constantemente, já é um indício, de que essa tristeza, ela não é uma tristeza comum, porque tristeza se trata de falar, eu perdi um emprego, estou triste, tive um problema no relacionamento, estou triste. Agora, uma tristeza sem nome, ou uma tristeza que perdura semanas, aí é uma tristeza profunda que merece atenção. Isolamento, a pessoa não quer mais estar na presença das pessoas, ela começa a se isolar, não quer comungar com as pessoas, não quer a presença de pessoas, ela começa a se afastar socialmente. Mas além disso, a alteração no sono de forma, como posso dizer, repentina, uma alteração no sono, a alteração na alimentação, uma irritabilidade, ou uma mudança repentina. A pessoa ela é muito agitada e de repente ela fica muito calma. Ou ela é muito calma e de repente ela fica irritada, enfim, mas é um indício. Frases que chamam a nossa atenção, que são frases manifestas assim, soltas no dia a dia, Não aguento mais, eu queria sumir, eu queria morrer, seria melhor se eu não estivesse aqui, a vida de vocês seria melhor sem mim. Frases como essa para as anteninhas de vinil tem que detectar essa realidade aí, porque merece a nossa atenção, tá? Como eu disse, uma pessoa não podemos pegar um único aspecto e dizer que ela está pensando nisso. Agora, uma questão, irmãos, a gente acha que falar influencia. Não, falar sobre suicídio não influencia. Falar sobre suicídio abre possibilidade para o diálogo. Porque as pessoas têm essa idade do tabu. Então, se você percebe que a pessoa não está bem, então você fala, como é que você está, como é que está a sua saúde, e nessa conversa não tenha medo de perguntar, você já pensou em fazer algo na sua vida, ou já pensou em suicídio, já passou isso pela sua cabeça? Se a pessoa não pensou, ela naturalmente vai falar, isso não faz sentido. Mas se já passou, ela vai ser uma porta aberta para ela falar sobre isso. Acreditem, falar não influencia, falar abre porta para o diálogo. Então é importante falar. Tá? A gente às vezes fica com medo, às vezes quando um filho fala para a gente de uma dificuldade emocional. Eu dei uma palestra, uma das palestras que eu dei aqui na escola, aqui na praça do Nova York, tinha mais ou menos uns 400 alunos. E de repente eu falando sobre a palestra, eu falei assim, é importante vocês falarem, adolescentes, quinta, sétima série, é importante vocês falarem com seus pais se vocês não estiverem se sentindo bem. Falem com seus pais. Uma jovem levantou, eu fui em pé no meio, imagino que os irmãos que trabalham na escola sabem como que jovens são para se manifestar, Às vezes ficam meio reclusos. Ela levantou e falou assim, mas o que a gente faz se a gente fala para os nossos pais que a gente acha que está com depressão e os nossos pais viram para a gente e falam que é frescura? Vai lavar uma louça, porque você não trabalha, você só estuda e desvaloriza o nosso sofrimento, Então, ou seja, a questão é que se a pessoa sofre e a gente não vê, a gente não faz nada, principalmente na realidade do adolescente que tem um índice altíssimo do suicídio, ele sofre fora de casa e não tem esse apoio pelo bullying, pelo sendo menosprezado em alguma realidade, dificuldade em algum relacionamento que teve, enfim, chega em casa e ele não encontra esse apoio, essa escuta, onde vai encontrar? Então, ou seja, acaba sendo uma dificuldade que acaba
vivenciando. A gente, mais uma vez, poderia falar sobre diversas questões, sobre a importância de nós darmos atenção a isso, né, ao sofrimento do outro. Né? Então, esse ponto, irmão, trouxe agora sobre os sintomas, chama muito a nossa atenção. Qual tem sido o nosso posicionamento diante de pessoas, às vezes tão próximas de nós, que têm apresentado esses sintomas, né? Isolamento, e acham que não servem mais, querem se distanciar, fiquem sem eu, etc. Qual tem sido o nosso posicionamento, o nosso agir? Muitas vezes tem acontecido isso, larga de meninice, né? Larga de ser infantil, larga de ser dodói, etc. E nós deixamos a pessoa. Então aquilo lá vai amadurecendo cada vez mais aquele sentimento que pode levar até um suicídio, né? Ou uma qualidade, uma péssima qualidade de vida, porque a pessoa não conseguirá dormir, não vai se alimentar bem, etc. E às vezes a solução para ela estava tão próxima, porque nós estamos tão perto dela e poderíamos, no sentido assim de apoio, abraçá-la, né? Conversar com ela, ver em que ponto poderíamos ajudar. E muitas vezes nós a desprezamos. Ela já está querendo se distanciar e nós a empurramos, a enxotamos de perto de nós e achamos que ela deveria, por ela mesma, resolver aquela questão, né? Mudar. E muitas vezes ela está precisando daquele apoio nosso, de nós estendermos a mão. Então, esses sintomas chamam muito a nossa atenção. Como nós temos nos posicionado diante de pessoas que apresentam esses sintomas. Exatamente. E aí é o próximo ponto, caminhando para a conclusão, bem colocado mais uma vez pelo pastor. Nós falamos sobre a problemática, né, do suicídio, a realidade que nós vivenciamos. E por que devemos falar? Porque assim, hoje em dia é um dado que nos assusta, né? Mas no mundo, né? Talvez algo que nós já ouviram falar, mas é bom repetir para que a gente entenda a magnitude disso. A cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa tira a vida, né? A cada 40 segundos. Mais uma vez, 40 segundos, não é 40 minutos, nem 4 minutos, é 40 segundos. Nesse tempo que nós ficamos aqui, difícil contar a quantidade de pessoas que deram fim à vida. Né? É incrível porque esse dado, segundo pesquisas, a possibilidade disso ser reduzido em metade. Porque a identificação é de que a cada 40 segundos, mas é possível que a cada 20 segundos. Por quê? Porque muitos suicídios não são constatados como suicídio. Não vai no laudo, né? No laudo do óbito, né? Não vai no suicídio. Quantas pessoas eles tiram, não pontuam. Um carro bateu numa via em alta velocidade, a pessoa estava sozinha em alta velocidade na via e bateu. Será que foi um acidente? Tantas outras coisas que a gente pode. Caiu da escada. Será que caiu da escada? Caiu da laje. Será que caiu? Então tem tantas coisas que a pessoa vem a falecer e não tem. Então assim, o índice é muito maior do que isso. Né? Para cada um suicídio consumado, 20 tentativas aconteceram. 20 tentativas aconteceram. Então imagina que se a cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio, se 20 a cada 2 a 3 segundos, não dá para pensar assim. Parece até, se não é de um dado realmente real, de pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que é algo sério, a gente não acreditaria. Né? Aí, ou seja, nós falamos sobre essa problemática do que Pedro falava. Olhamos para a Bíblia e vimos que a Bíblia ela não fala sobre, né, de uma forma moral, de aspecto, ela não trata sobre isso. A Bíblia aponta suicídios, ainda assim ele não recrimina esse suicídio, não dá valor nem estimula, ao contrário, fala sobre o valor da vida, né? Mas não dá crédito a isso como positivo, negativo, certo, errado, ela deixa neutro, porque com certeza está atrelado a diversas questões. Nós olhamos para esses aspectos e olhamos para a nossa sociedade, como a igreja vê a depressão e o suicídio, infelizmente, como pecado, como falta de fé, né? Como possessão demoníaca, e infelizmente poucos momentos entendem que também é um problema, né? Na maioria das vezes, de saúde. Né? Aí a gente percebe, a gente olhou pensando em quais são as características para identificar entre amigos familiares, olhamos para algumas características, agora a questão para concluir, o que fazer para ajudar essas pessoas? Primeiro, se você identificou, conversar com essa pessoa e estar disponível. Na possibilidade de indicar um profissional para acompanhar essa pessoa, ou um líder religioso
inicialmente, se a pessoa que você conhece faz parte de uma igreja, enfim, e o líder, né, na maioria das vezes, vai ter aí esse direcionamento para um acompanhamento, né? Estar disponível na hora da escuta, sem julgamento. Um dos maiores problemas, que o pastor até comentou também, é a questão do preconceito. O preconceito contra a saúde mental. Quando a pessoa fala que está com essa dificuldade, a gente já liga as anteninhas do preconceito, né? E aí é onde a gente acaba empurrando a pessoa realmente para essa realidade, né? A gente tem hoje um número, já até citei aqui, que é 188, que é um número gratuito. Se você sabe que uma pessoa está vivenciando dificuldade, ela está com dificuldade de falar com alguém, é uma ligação anônima do CVV, Centro de Valorização da Vida. Trabalhei durante 2 anos voluntário lá e conheço o trabalho, sei que é muito sério. Você liga, tem alguém para te ouvir, te acompanhando, vai te dar dicas de como você agir, porque isso é uma decisão sua, mas vai ter uma escuta das suas dificuldades. E falar também é um processo de cura. Indica isso para a pessoa. 188, um número gratuito para a pessoa poder falar, né, sobre as suas dificuldades. Tá? E fechando, gostaria de parar, irmão. Quando o irmão falou daquela jovem que se levantou e falou que a mãe não estava dando atenção que ela merecia, né? Eu lembrei de um caso que passei 4 anos atrás, né? A minha filha, a Isma, quando fala nome, né? Ela sofreu assim, um estado assim, muito forte de choro constante, sem motivo, né? E para isso as dores no corpo. Eu levei no médico, o médico encaminhou para um psicólogo, uma psicóloga, pelo estado, e lá a doutora tentou identificar o que ela estava passando, realmente descobriu. Então é um sentido assim, de nós pais ficarmos atentos, realmente ficar conhecendo, né? E não é frescura, é uma coisa que nós temos que ficar alerta, porque disso pode ultrapassar para outra coisa maior, né? Eu não levei para esse lado de frescura, eu levei para o lado da saúde, e realmente eu fico atenta à saúde mental das duas, né? Então eu procuro orientá-la e ajudá-la na melhor medida possível. Sabe qual é a nossa dificuldade? Talvez a Débora poderia falar com mais propriedade, porque ela tem um foco maior na questão da adolescência nos estudos dela, né? Mas uma das dificuldades que enfrentam o adolescente, e talvez tenha até esse índice, um dos motivos é porque a gente caracteriza o adolescente baseado na nossa vivência. A gente tem, sabe quando a gente usa essa expressão, essa adolescência de hoje é a adolescência Nutella, né? Enfim, e a gente descaracteriza, né? É isso, adolescente, que a gente descaracteriza o sofrimento. A gente tem, às vezes, está lá um namoradinho, enfim, e aí ela perde esse relacionamento, acaba com a vida dela. Ela só quer chorar, só quer ficar no quarto, ela fala, minha vida acabou. E o que a gente vai falar? Para de besteira, você vai ter mais 10 namorados na sua vida. Enfim, sabe, a gente descaracteriza. A ideia não é fortalecer esse sofrimento, mas entender que isso é um sofrimento. Porque para a gente perder um emprego, que é importante para a nossa sobrevivência, aquela dor, aquele sofrimento para ela é gigante. Você participar de um grupo de amigos, você ser ridicularizado no meio do seu grupo de amigos, pela sua aparência, pela sua roupa, isso os adolescentes que estão aqui, podem dizer, eu sou adolescente, né? Enfim, e muito mais hoje do que antes. E a gente poderia falar os motivos porque hoje é diferente, né? Na minha adolescência era diferente, porque se alguém me xingava disso, eu xingava daquilo. Hoje a realidade é diferente, a vivência é diferente, o desenvolvimento é diferente, e a gente não pode comparar décadas de realidades de vida. Então tem que sim entender o sofrimento do outro, seja adolescente, seja criança. Às vezes uma criança perde um bichinho de estimação. Meu filho, o cachorrinho sumiu, ele chorava, eu vi ele triste, sentado no quintal, o cachorrinho sentado num determinado lugar que ele gostava de tomar sol e ficava sempre todas as manhãs. Ele acordou, sentou lá, ele ficou no exato lugar, olhando para o nada estático. Perdeu o cachorrinho, não, ele estava em sofrimento. Então assim, a gente tem que entender o sofrimento. O sofrimento é sempre de quem sente. A dor é sempre de quem sente. Quem sofre é quem sente. Não tem como eu atrelar qual é o sofrimento, é ele que sente, né? Então assim, para a gente concluir, o básico é estar atento. Estar atento às pessoas que a gente ama, que estão perto da gente, dar escuta, né? Para que a gente possa estar atento, tá, irmãos? E aí, fechando como igreja, né? Nós já falamos como cristãos, como pessoas. O que nós podemos fazer? Estar atento, dar escuta, direcionar a um terapeuta fazendo acompanhamento dependendo do grau, a um líder religioso, enfim, orar com a pessoa, né? Às vezes não é suficiente, mas orar é importante, porque às vezes a pessoa mais uma oração, uma leitura bíblica,
isso também ajuda muito, né? Então, como pessoa, agora como igreja, é isso aqui. Como igreja fazer isso, abrir espaços, mesmo que não grandiosos, para que a gente possa falar sobre o assunto. Né? Como igreja, o nosso papel é atrelar possibilidades de cuidar da vida das pessoas. A gente, o índice de suicídio, ele é alto entre religiosos, né? Pessoas que têm fé, mas ainda assim é o menor. É alto, mas ainda assim é o menor. As pessoas que manifestam algum tipo de fé, o índice de suicídio é muito menor. Então, ou seja, só o fato das pessoas terem Deus no coração, terem uma fé, isso já dificulta ou afasta a possibilidade do suicídio. Tá? Não elimina, mas afasta a possibilidade do suicídio. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos do amor de Cristo às pessoas, atrelado a isso, nós estamos cuidando também da saúde emocional dessas pessoas. Amém, irmãos? Como eu sempre falo, sempre há muito a gente falar, mas é bom que nesses cantinhos a gente liga as nossas anteninhas e esteja sempre atento à saúde das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.